Mudança. Mudança? Tem algo a ver com gestão de tempo? Tem muito, mamãe. E não é qualquer mudança. Explico para você já já. Vivenciamos a mudança todos os dias. Você se prepara para um dia de sol e a chuva vem. Um copo quebrado no chão, uma febre de um filho, uma dor de cabeça, uma discussão, uma consulta ou reunião no trabalho que foi desmarcada ou que foi marcada de última hora. E como mães, ainda somos agentes de mudança pessoal de desenvolvimento dos nossos filhos. E como essa responsabilidade pesa. Mas eu quero te fazer um convite. Por agora, pelo menos por enquanto você estiver consumindo esse conteúdo, te convido para se ver como seu agente pessoal de mudança. Vai ser bacana porque fazer esse exercício de permissão é como se você se visse realmente no processo de vou fazer algo para mudar. E nessa linha, nós vamos agora explorar alguns mistérios que envolvem esse mudar. Quando eu me conecto com os desafios que nós, mulheres, mães, profissionais, esposas, enfrentamos no dia a dia, me causa um certo abafamento, porque me conecto com questões muito carregadas de emoções. Não tenho tempo para administrar tudo que tenho que fazer e os filhos. Um outro exemplo disso, não consigo conciliar carreira e maternidade. Não sou boa o suficiente. Não consigo equilibrar o ser mulher, ser profissional, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser filha. Tudo é comigo, tenho que dar conta de tudo sozinha. Perdi a paciência com meu filho. Nossa, só de falar, eu já me sinto totalmente tomada, consumida por toda essa cobrança que nós mesmos colocamos em cima de nós. Além do próprio meio, né? E a sociedade também nos cobrar um processo de multi-entregas e com qualidade e no tempo hábil, né? E essa responsabilização e culpa que envolve essas questões que eu mencionei, elas realmente causam esse abafamento e, na maioria das vezes, nos impede até mesmo de olhar para isso e tentar achar uma saída. Porque sabemos que são muitas as preocupações, mas existe algo que pode ser feito. E esse abafamento já te diz algo. Mas não se trata aqui, nesse momento, de pensar em estratégias práticas para melhorar o seu jeito de organizar ou de administrar seu tempo. Antes disso, a gente precisa compreender o porquê o nosso tempo é assim. Por que o meu dia é tão abafado? Por que a minha agenda é sempre tão atropelada? Por que eu estou sempre sendo consumida pelas minhas responsabilidades, pelos meus afazeres, com a casa, com crianças, com trabalho? E algumas até conseguem fazer algumas coisas por si, mas na grande maioria das vezes, as suas coisas, as suas demandas, as suas vontades vão sendo deixadas de lado. Então, olhar para isso e entender primeiro por que o meu tempo está sendo estruturado dessa forma, é a base, é o caminho, para que qualquer processo de mudança que você venha fazer seja realmente eficaz, seja realmente eficiente, que você realmente colha frutos dessa mudança daqui a um tempo não, por muito tempo, né? Aliás, por muito tempo. E quando eu penso nisso, nesse processo de mudança, assim, na minha imaginação, até mesmo porque um dia me falaram da mudança nesse contexto, eu achei muito interessante. Se eu estou mudando algo, me vem na cena para mim, eu caminhando um caminho em espiral. E é como se a cada volta que eu desse ali, em cada espira daquele espiral, eu tivesse um pouquinho mudado.
um pouquinho mudada. E entendo que esse caminhar só será efetivo se for feito com amorosidade e respeito por nós. Um exemplo que eu estou falando. Eu vivenciei um caos quando a pandemia do Covid começou e veio a diretriz de todos em casa. Minha nossa, assim, meu marido saía de casa cedo para trabalhar e na maioria das vezes só voltava à noite. E a minha rotina já tinha um funcionamento com as minhas demandas pessoais e profissionais 100% atrelada ao período em que as crianças estavam na escola. E de repente, tudo muda e pede-se que essa mudança seja numa velocidade tremenda. Tenho certeza que todos aqui, todas que estão aqui, vivenciaram um pouco dessa dor de ter que se adaptar durante esse período. Cada um num nível diferente, mas no meu caso, eu senti esse abafamento que eu falei inicialmente. Quando eu olhei para isso, percebi que eu tinha me violado de alguma forma. Um limite meu tinha sido desqualificado. Eu tenho a necessidade de ter o meu tempo comigo mesma. Eu preciso ficar sozinha em alguns momentos do meu dia. E com todos em casa, 24 horas por dia, e naquele processo de adaptação a esse novo normal que se apresentava, essa minha necessidade foi esquecida. Ela deixou de ser atendida. E com 15 dias nesse alvoroço todo, de isolamento familiar, o abafamento veio, para me contar que algo não estava bem. Então, o que eu fiz? Primeiro eu olhei para ele, entendi o porquê que ele estava ali e decidi acordar mais cedo para ter esse momento comigo. Nos primeiros dias, primeiros 10 dias, eu acordei às 5 horas da manhã. E foi verdadeiramente maravilhoso. Me regulou, na verdade, me voltou para o prumo. Nos primeiros 2 dias eu senti o cansaço por ter dormido menos do que eu costumava, mas na contrapartida eu me sentia bem, porque meu dia rendia. Até minha casa começar a funcionar, eu lia, ou ficava simplesmente sentada no sofá em silêncio, fazia o meu café, tomava ele ouvindo meus mantras. Às vezes eu caminhava, e mesmo dormindo um pouco mais cedo, eu não consegui manter essa rotina por muito tempo. Hoje eu acordo um pouco mais cedo para me satisfazer, estou bem com isso. Mas vamos pensar, por que eu não consegui manter o acordar 5 horas da manhã? Por que tem pessoas que não conseguem manter o peso, um outro exemplo, depois de uma dieta? Por que eu me predisponho a ser mais paciente com os meus filhos e não consigo manter essa atitude por muito tempo? Agora você vai entender por que as resoluções de ano novo, dietas e até mesmo mudanças comportamentais, como acordar mais cedo, tendem a falhar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. De acordo com o professor Robert Kingham, cada um de nós possui um sistema imunológico à mudança. Mudar é a base de tudo. E por mais que tenhamos intenções genuínas de querer mudar, algo nos atrapalha em alguma delas. E entender como a sua imunidade à mudança funciona te permitirá entender quais mudanças você é capaz de bancar nesse momento em que você está. E o mais importante, como você pode superar essa imunidade. Antes de prosseguir, quero enfatizar aqui em parênteses que esse bancar, ele obedece ao limite de ser com respeito e amorosidade a você. Voltando ao exemplo lá de acordar às 5 horas da manhã. Para mim, ele foi além do meu limite. Eu preciso, além de precisar ficar sozinha, eu também preciso de uma qualidade de sono. Eu preciso de algumas horas. Eu sei quais são a quantidade de horas de sono que eu preciso para eu funcionar bem acordada. E acordar às 5 horas da manhã, mesmo dormindo um pouquinho mais cedo, eu não estava obedecendo esse meu limite. Então, com respeito e amor a mim, eu poderia ter começado esse propósito de acordar mais cedo às 6h30, por exemplo. Poderia ter começado a experimentar acordar às 6h30, para depois, quem sabe,
chegar lá nos 5 horas da manhã. Então, é sobre isso que, nesse caso aqui, inclusive, foi o meu sistema de imunidade que agiu, e é sobre ele que nós vamos falar agora. Eu tive contato com esse termo, imunidade à mudança, numa aula com esse professor, Robert Kagan, e após 30 anos, depois de 30 anos de estudo sobre o processo de mudança comportamental, muito voltado para a área organizacional, mas ele brilhantemente, ele apoia a ideia desse sistema, de todo esse conhecimento que ele coletou nesses 30 anos, na noção de que a nossa mente, assim como o nosso corpo, pode ter um sistema imunológico que, na maioria das vezes, faz um belo trabalho nos protegendo. Mas, às vezes, pode nos causar problemas. É o que acontece, por exemplo, quando um órgão transplantado é rejeitado. O sistema imunológico, quem recebe aquele órgão, o impede de funcionar. Justamente porque ele entende que aquele órgão, por exemplo, um coração novo, ele está ali sendo um invasor. Agora, imagine se a mente se protegendo da sua mente. Imagine a sua mente se protegendo da mesma maneira. Quando se depara com ideias novas, pensamentos novos, sentimentos, comportamentos. Esse professor, Kagan, ele propõe uma ferramenta que chama o mapa de imunidade. E de forma muito tranquila e vindo do racional, né? A gente raciocinando e entrando um pouquinho, aprofundando um pouquinho em nós mesmos, a gente pode entender como é esse nosso funcionamento. Quando a gente se aprofunda um pouco mais em si mesma, a gente pode entrar em contato com algo muito interessante. Você pode conhecer algo inteligente que você criou, que é esse jeito seu de funcionar na mente, que te protege, mas que em alguns momentos também te impede de fazer alguma mudança. Então, vamos lá? Vamos imaginar que você tem algo que te incomoda. Ou no exemplo aqui bem concreto, vamos supor que você quer perder peso. Vamos pensar na dieta do perder peso. Algumas mulheres não conseguem voltar ao peso que tinham antes da gravidez. E tem também aquelas que estão sempre querendo perder aqueles 2 quilinhos, né? Mas vamos seguir aqui com o exemplo de que você quer perder peso. Cria um plano, que seria fazer uma dieta, uma rotina de exercícios, e se esforça para manter esse plano, com a expectativa de que vai conseguir perder o peso desejado. Inicialmente, até parece que esse plano funciona, porque você começa a perder peso. E quando você percebe isso, isso confirma para a sua mente que esse plano é um plano bom. E esse pensamento acaba sendo um fator motivacional para você continuar com o seu plano de perder peso. As pessoas começam a notar, comentar que você está emagrecendo, e isso te motiva ainda mais a seguir adiante com esse plano. Depois de um tempo, o que é mais provável que aconteça? Esse professor mencionou que no estudo médico recente, em média, uma pessoa que perde peso, ela recupera 107% do peso que ela perdeu numa dieta. Mas por que isso acontece? Vou mostrar isso através de um exemplo. E para isso eu vou parar aqui um pouquinho para eu compartilhar a tela para vocês. Só um minuto. Ó, se vocês estiverem vendo a tela, me dá um oizinho aí para eu ver se vocês estão vendo.
Quando eu apliquei essa ferramenta comigo, essa que está apresentada aí, que é a ferramenta que chama o mapa de imunidade, eu me imaginei. O primeiro desafio é que eu tinha que pensar em algo que fosse muito importante para mim, né? E eu pensei o que eu queria muito mudar. Então eu me imaginei olhando no espelho, olhando para mim e dizendo: Yara, pense em apenas um comportamento, ou um aspecto que você quer muito melhorar em você. O que essa ferramenta diz? Que esse aspecto, ele precisa ser algo que seja verdadeiro para você. Ou seja, não pode ser algo que alguém me falou que eu preciso melhorar. Tem que ser algo que eu entendo que eu preciso melhorar e tem que ser algo que eu quero muito melhorar. Se alguém me diz, por exemplo, que eu preciso perder peso, que é o outro exemplo que nós estamos usando aqui, isso para mim não é verdadeiro. Porque eu estou bem com o meu peso. Apesar de ter a ideia de perder os 2 quilinhos, mas eu estou bem com o meu peso. Isso não seria algo que eu quero muito, né? Perder. Então, esse comportamento que eu quero mudar, ele precisa ser algo que só depende de mim também para fazer a mudança. Então, além de ser algo que seja muito verdadeiro, tem que ser algo que seja muito importante para mim e tem que ser algo que somente dependa de mim para conseguir realizar essa mudança. Imagina que eu quero perder o peso e todo dia meu marido chega em casa trazendo chocolate e guloseimas para minhas crianças, por exemplo. E aí, eu saio da minha dieta porque eu entendo que ele não está cooperando. Ele precisa cooperar. Então, não pode ser assim. Então, tem que ser algo que somente você é o agente de mudança. E que você não encontre nos outros, por exemplo, no meu marido, né, uma muleta para não mudar. Então, deve ser um aspecto ou comportamento que você percebe também, tem que ser algo que você percebe, que tem espaço para mudança, e o cuidado aqui é para você evitar aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ou seja, muitas das vezes você pode escolher algo que não há espaço para mudar, justamente para que você experimente a frustração e confirme a crença de que você não consegue fazer a mudança. E, finalmente, reforçando mais uma vez, deve ser algo que seja muito importante. Então, a minha meta, se vocês olharem aí no PowerPoint, algo que eu queria ser muito é ser mais paciente com os meus filhos. Como um dos critérios que esse objetivo precisa atender é ser autorresponsável, ele é muito importante para mim, ele é muito importante mesmo para mim. Ele só depende de mim para que eu consiga mudar e ser mais paciente com os meus filhos. Eu tenho espaço para mudar, eu percebo que eu tenho espaço para mudar, que não é um objetivo que possa me levar à frustração de não conseguir fazer mudanças na minha vida. E por esse motivo, por eu ser autorresponsável, a ferramenta me direciona para a segunda coluna. Que nessa segunda coluna, onde ele diz lá fazer, não fazer, aqui a ferramenta nos pede para listar tudo que nós fazemos ou que nós não fazemos, deixamos de fazer, que nos impedem de conseguir efetivar a mudança que a gente quer. Então, eu quero mudar, mas eu percebo atitudes, comportamentos que eu tenho que me sabotam nesse caminho. E nessa linha, é óbvio que aqui eu não elenquei todas, porque aqui o interessante é que você seja muito honesta com você, porque a honestidade aqui será outro ingrediente importante para você poder entrar em contato com o seu jeito de funcionar. Essa lista é o recurso mais rico
que você vai criar para favorecer a sua percepção de como você funciona. E se você for honesta e você escrever ali realmente tudo que você faz ou deixa de fazer para se sabotar, maiores serão as chances de você conhecer o seu sistema. Em nenhum momento a ferramenta vai te pedir para você compartilhar essa lista com ninguém, então pode ser honesta com você e fique tranquila quanto a isso. Bacana? Outra coisa importante que precisa ser atendida, que essa lista precisa atender, é que tudo que você listar aqui tem que ser comportamento real. Algo que se faz ou que se deixa de fazer. Tem que ser uma ação. E quando olharmos para cada um desses comportamentos listados, nós devemos ser capazes de perceber que um deles é uma ação que atrapalha você realizar a sua mudança. Em nenhum momento aqui também vale a pena você se justificar ou colocar justificativa ou escrever algum julgamento. Não é essa a intenção aqui. Aqui estamos numa fase de constatação apenas. E se você entrar nesse movimento de se julgar, de se culpar, não vai rolar. Se a intenção aqui é se conhecer, se entregue, venha com honestidade e permita-se. Então, no meu exemplo, meu compromisso manifesto de mudança, o meu objetivo é eu quero ser mais paciente com os meus filhos. E o que eu faço ou deixo de fazer que me sabota, que me atrapalha a ser mais paciente com eles? Eu sou muito autoritária com eles. Eu sou muito exigente. Eu me irrito quando eles quando eles não fazem o que eu quero que eles façam. Eu não os escuto com atenção em alguns momentos. Eu não priorizo tempo de qualidade com eles juntos. Pelo menos eu não priorizo numa quantidade que eu entendo que deveria ser suficiente. Nem com eles juntos e nem com eles separados, porque eu acho importante também, se tenho 2 filhos, eu ter momentos de qualidade, tempo de qualidade com cada um deles. Mas para manter uma didática aqui, eu pontuei somente alguns para que vocês possam ler, né, e acompanhar. Mas percebe que eu coloquei até encher a planilhinha aqui. Não são só esses, né? Então, o interessante aqui é realmente você tirar um tempinho e listar tudo e escrever tudo. Tá bom? Olhando para essa lista, que vocês estão olhando aí, que no caso é a minha lista, né? Peraí que eu saí aqui do compartilhamento. Aí. Então, eu vejo que são ações que eu tenho e que são barreiras que eu mesma crio para não conseguir ser mais paciente com eles. E agora que eu percebo isso, eu penso, né? Eu sou inteligente, eu penso que eu quero parar com isso, decido que eu vou parar com isso, que eu não vou ser tão autoritária, que eu não vou ser tão exigente, que vou respirar antes de me irritar. E às vezes até eu consigo, nesse movimento, estar mais tranquila e mais paciente por uma semana, talvez 2. E eu realmente me percebo mais paciente. O problema é que depois disso entramos no piloto automático. Ou melhor, algo nos toma e a força de vontade acaba. Voltando no exemplo da dieta, por que a maioria das pessoas recuperam peso? É porque tudo que elas fizeram foi mudar temporariamente o comportamento alimentar. Elas não mudaram o pensamento, que as levaram ao comportamento de comer além do necessário. Então, se queremos fazer mudanças que realmente durem, precisamos ir além de mudar comportamentos. Precisamos entender de onde o comportamento vem. O comer além da vontade está tentando mostrar algo que muitas vezes quem quer perder peso não está percebendo. E voltando para nós, nesse ponto, precisamos nos aprofundar um pouquinho. Quando chegamos nesse momento que listamos todos os comportamentos, precisamos perceber
e entender cada comportamento, porque é essa compreensão que vai nos trazer à tona esse sistema genial que criamos, que nos faz ter comportamentos por uma razão muito genuína, nos proteger. Mas como assim? Como que esses comportamentos que eu tenho estão me protegendo? Considerando essa complexidade que nós somos, se você vê na coluna 1, eu tenho um exemplo de um objetivo, né, consciente. E nós, seres humanos, nós temos objetivos, pensamentos, sentimentos que são conscientes. Mas além deles, existem objetivos, pensamentos e sentimentos que nos têm. Então, nós temos conscientemente alguns e alguns nos têm. Uma parte de nós que está menos consciente e que, portanto, a gente tem menos controle, que é justamente esses objetivos, pensamentos e sentimentos que nos têm, é quem nos conduz, é quem nos está conduzindo na vida, é o piloto automático das decisões e dos processos de mudança que não vão para frente. E isso nos leva à ideia de que, além dos objetivos conscientes, como os que eu elenquei na primeira coluna, de ser mais paciente com os meus filhos, nós também temos alguns objetivos ocultos, que a ferramenta vai mostrar como que você pode identificar os seus objetivos ocultos, que é o que essa terceira coluna da ferramenta nos propõe fazer. Se são ocultos, não conseguimos simplesmente pensar sobre eles e listar aqui. Eles são ocultos. Precisamos sentir para perceber e para identificá-los. E para isso a gente precisa aprofundar um pouquinho nesses comportamentos sabotadores. E o que a ferramenta propõe? Ela propõe que façamos isso de 2 etapas. Observem que na terceira coluna aí, deixa eu mostrar aqui com o mouse, nós temos um quadrado que chama caixa de preocupações. Aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse mexendo, mas é a caixa de preocupação, chama caixa de preocupações. É ali onde, inconscientemente, nós mantemos os bichos presos, os monstros. Em algum momento, a partir de agora, nós poderemos entrar em contato com algumas emoções negativas, quando você está fazendo a ferramenta, né? E nós vamos registrar aqui, né, nessa caixa de preocupações. Essas emoções, elas podem surgir, e é muito importante que elas apareçam, porque são elas a chave da porta que vai abrir e que vai mostrar os objetivos ocultos que nós temos. Então, a primeira etapa desse processo, ele pede para a gente percorrer as nossas ações sabotadoras, que estamos na coluna 2, uma de cada vez, e que façamos o seguinte exercício mental. Lembrar de um episódio da sua vida em que você se sabotou usando aquela ação e imediatamente após você se imagina agindo ao contrário, mas de uma maneira muito exagerada. Quando você faz isso, intencionalmente, pode ter uma reação negativa. Você pode sentir uma emoção negativa, porque o seu cérebro vai identificar um perigo ou uma ameaça. Por exemplo, eu me lembrei de um momento em que minha filha me pediu para me ajudar a fazer um bolo, quebrando os ovos. Ela queria quebrar os ovos. E naquele momento eu disse que não, porque eu tinha pressa para terminar aquele bolo e quando eu vi, eu fiquei muito brava com ela, porque ela me desobedeceu e fez a maior bagunça na pia ao tentar quebrar um ovo. Então eu lembrei dessa história e logo depois eu imaginei eu revivendo o mesmo cenário, o mesmo contexto, eu ali fazendo bolo, a Sofia chegando, me pedindo para ajudar, eu falando não, porque eu estava com pressa,
E, de repente, ela foi, me desobedeceu e quebrou o ovo. Ao invés de eu ficar brava com ela, de eu me irritar, o que eu fiz na minha imagem, né, exagerada? Eu apenas peguei outro ovo, falei para ela que estava tudo bem e orientei ela como fazer, para quebrar o ovo, a melhor maneira de fazer, para evitar a sujeira que na pia, né? E logo após que eu fiz esse exercício, eu percebi meu coração acelerando. Foi um primeiro sinal. E conforme a ferramenta pede, eu segui fazendo esse exercício, percorrendo cada ação sabotadora. Aí peguei a próxima que eu listei, lembrei do momento que eu vivi, e eu revivi ele de maneira oposta, tendo uma atitude oposta na minha mente, de maneira bem exagerada, para que realmente pudesse ter a chance de me causar algo negativo, né? Emoções negativas. E aí, o que foi acontecendo, né? O meu corpo continuou a dar alguns sinais físicos. Eu comecei a sentir um certo desconforto no estômago, como se fosse umas náuseas. Senti uma certa ansiedade com esse coração disparado. E de repente veio à tona um sentimento enorme de indignação, de ingratidão, depois de culpa, remorso. Isso é tão interessante que eu estou aqui contando isso para vocês e estou entrando em contato novamente. É bem bacana. E quando eu fui sentindo isso, né, me deu uma vontade louca de parar de fazer o exercício. Mas eu não parei. Porque eu quis compreender, eu quis ir até o final e eu quis compreender o que estava acontecendo, né? E para identificar o que isso representa, para realmente entender o que está por trás disso, eu me fiz uma pergunta, que a própria ferramenta te orienta a fazer isso, né? Como que tudo isso que eu estava sentindo, com tudo isso que eu estava sentindo, o que ainda poderia acontecer de tão ruim para mim? E essa pergunta me fez mergulhar um pouco mais no meu processo. E nesse momento eu encontrei qual era o bicho que eu estou mantendo enclausurado dentro dessa gaiola aí, dentro dessa caixinha de preocupações. Eu percebi que agindo diferente, eu nego a minha mãe. Está aí, meu objetivo oculto, que me toma quando eu penso em ser mais paciente com os meus filhos. Ele é tão importante, ou até mais importante, do que o meu objetivo de melhoria. Como que eu posso negar a minha mãe? Ela representa a vida para mim. Negar ela é negar de onde eu venho. Isso soou tão estranho para mim, tão inaceitável. E o desconforto que eu senti foi muito grande. Ser mais paciente com os meus filhos é algo assim muito importante. E é o que eu mais quero conscientemente. Mas não negar a minha mãe é um objetivo que até então era oculto. Eu não tinha consciência, mas que também é algo muito importante para mim. Gente, é muito poderoso saber disso. Eu espero, assim, que eu esteja sendo clara o suficiente para vocês entenderem. A minha mãe é muito importante para mim, como meu pai também é. Eu os tenho vivos e perto de mim, e é muito bom saber que estão aqui pertinho. O que eu não sabia é o quanto a minha mãe é muito importante. Talvez por ser mulher, ela foi um modelo que eu usei como inspiração para conceber o meu jeito de ser, meu jeito de lidar com as coisas. Eu tive uma criação mais rígida, mais autoritária. Minha mãe não foi uma mãe carrasca, não é isso. Mas a minha criança elaborou que sendo rígida e autoritária era uma boa estratégia para conseguir para seguir a vida e conseguir o que eu queria. Porque talvez a minha mãe conseguia muito comigo sendo rígida e autoritária, né? Vamos pensar do lado assim, porque eu fui uma filha
Eu não fui uma santinha, né? E talvez ela conseguia fazer com que as coisas que ela queria que eu fizesse, sendo autoritária, né? Sendo um pouco mais brava, um pouco mais rígida. Mas eu não tô querendo dizer aqui que a minha mãe foi uma péssima mãe, não. Não é essa a intenção. Mas eu aprendi com ela de que para seguir na vida, sendo rígida e autoritária era uma boa estratégia. E foi muito poderoso. E é desconfortável também, e ao mesmo tempo libertador. Isso fez muito sentido para mim. Metaforicamente, ser mais paciente funciona assim. Ser mais paciente com os meus filhos pode ser representado como se eu tivesse com o pé no acelerador. E o não negar a minha mãe seria como se eu tivesse meu outro pé, com o outro pé dentro do carro, no freio. Entende? No caso da dieta, por exemplo, perder peso, eu quero perder peso, representa o pé no acelerador. E ser percebida, ser notada, ser cuidada, pode representar o pé no freio, considerando que o bicho, nesse caso, né, o objetivo oculto aqui, nesse caso, para essa pessoa, é que ela percebe que ela só é vista quando ela come demais. E isso é representado pela ferramenta por essas setinhas. Tá vendo aqui, ó? A setinha que liga as três primeiras, essas setinhas marrons, elas é um círculo. Se você for perceber, é um círculo vicioso, onde tem uma setinha que volta na outra, né? Que liga essas três primeiras colunas. E esse vai e vem de comportamentos é o como. E o como sair dele pode ser um processo amoroso, pode ser um processo respeitoso, mas tem somente assim, e no seu tempo, e com respeito ao seu limite, é que a gente consegue evoluir nesse aspecto. E está sendo bem bacana o meu exercício com relação a isso. Segundo o Robert Kagan, né, ele nos trouxe na aula que eu assisti com ele, que, por exemplo, 57% das pessoas não seguem as prescrições médicas, né? Na medida que você envelhece, é provável que te prescrevam medicamentos e que você vai tomar pelo resto da sua vida, como, por exemplo, um remédio regulador de pressão. Se você recebe uma prescrição que você precisa tomar um remédio para regular a sua pressão, você também vai saber, porque você vai ser notificado a respeito de que se você não tomar, você pode morrer. Então, por que você não tomaria? Essa mesma pesquisa apontou que esses 57% de pessoas não sabiam por que eventualmente elas não tomavam medicação. Simplesmente esqueciam, ou se percebiam sem comprimidos em casa, ou simplesmente não sabiam por quê. Esse não saber pode ser um indicativo de que esse sistema de imunidade à mudança pode estar ativo. Quando eles dizem que não sabem, eles verdadeiramente não sabem. Porque são os objetivos ocultos deles aqui que estão por trás desses comportamentos sabotadores. Um cara de 57 anos dessa pesquisa, né? Ele fez essa ferramenta, o Kagan fez com ele, né? Aplicou com ele a ferramenta. E como objetivo, ele queria ficar melhor e seguir as prescrições médicas. E na segunda coluna, ele tinha que listar tudo que ele estava fazendo ou deixando de fazer, né? Tudo que ele estava fazendo de errado ali para se sabotar. E aí ele colocou lá que ele não tomava medicação todos os dias, que ficava dias sem tomar. Às vezes, quando o remédio acabava, ele não ia na farmácia para comprar. E quando ele foi para a terceira coluna, ao se imaginar tomando o remédio regularmente todos os dias, como o médico prescreveu, ele percebeu que se sentia como alguém muito velho. Aos 57 anos, ele entendia que ele estava no auge da vida dele.
E ao se perceber que ia ter que tomar remédio, ao saber que ia ter que tomar remédio todos os dias da sua vida para pressão alta, que foi dessa forma que ele recebeu a prescrição, ele se sentiu velho, como alguém da geração do pai dele, que inclusive, assim, são parentes, né? O pai dele vive num asilo e que ele nem visita muito esse pai, justamente porque não quer muito entrar em contato com a velhice, né? Então, ficar melhor e seguir as prescrições médicas, no caso desse exemplo, é o pé no acelerador. E não se sentir como alguém muito velho é o pé no freio. Percebem? O sistema imunológico que resiste à mudança, cuidando desse homem. Percebem? O sistema imunológico também me protegendo da minha mudança, justamente porque, para mim, é muito importante não negar a minha mãe. Então, esse exemplo, ele é muito interessante porque ele mostra esse oculto, né? Essa inconsciência do que está por trás da sabotagem com muita clareza. Antes dele entrar em contato com esse comportamento oculto dele de se sentir velho, Kegan perguntou para ele, né? O que aconteceria de pior para ele se ele tomasse o remédio diariamente? E ele respondeu que se ele não tomar o remédio todo dia, ele poderia ter derrame e morrer. Percebem que ele redefiniu a pergunta? Kegan perguntou o que aconteceria se ele tomasse, e ele respondeu o que aconteceria se ele não tomasse. Então, ele não tinha a resposta para a pergunta original, mas ele tinha a resposta para uma pergunta muito parecida com a original. E, por isso, ele respondeu por similaridade à pergunta. Saber que ele respondeu ao contrário foi o gatilho para ele entender que tinha algo ali, desconhecido. E foi aí que ele entrou em contato e conseguiu perceber que a questão é que ele não queria se sentir velho. Mas voltando ao meu exemplo, né? A partir daqui, identifiquei essas questões, identifiquei, então, que minha mãe é muito importante e que eu não quero negá-la nunca na minha vida e não quero mesmo, né? Eu segui para a quarta coluna, que aqui, o que a ferramenta nos pede era que eu deveria transformar essas minhas preocupações da coluna 3 em ações para que eu realmente faça para evitar todo esse desconforto que eu senti ao me imaginar negando a minha mãe. Então, estar comprometida em não negar a minha mãe é a maneira que eu mesma, sem saber, gasto energia agindo como eu listei na coluna 2, porque são eles o meu colete salva-vidas, que vai me garantir que eu não sinta que eu estou sendo ingrata, que eu não sinta culpa, que eu não fique indignada. E eu assumo isso escrevendo na coluna 4. E aí, aqui, nesse momento, a ferramenta nos pede para escrever mesmo. Escrever. Eu assumo que se sou muito autoritária com os meus filhos, eu não nego a minha mãe. Eu assumo que se sou muito exigente com eles, eu não nego a minha mãe. Eu assumo que se eu me irrito quando eles não fazem o que eu quero que façam, eu não nego a minha mãe. Eu assumo que me irrito, que se me irrito quando eles me atrapalham, quando eu estou estudando ou trabalhando, eu não nego a minha mãe. Eu assumo que se eu escuto meus filhos com atenção, eu não nego a minha mãe. Eu assumo que se eu não priorizo o tempo de qualidade com eles, eu não nego a minha mãe. Gente, o que são isso, esses pressupostos? São crenças. São crenças que até então eu não sabia que existiam em mim. E são muito limitantes. A minha mente entende que elas são verdadeiras, mesmo que a minha razão me aponte que não são. A minha razão sabe que não tem nada a ver. Minha razão sabe que eu posso ser mais paciente e que ser mais paciente eu não vou negar a minha mãe. Mas a crença
ela é muito forte dentro da gente. E é justamente elas que alimentam. Por isso que tem essa seta marrom que sai da quarta coluna e vai até o circuito aí das outras setas, justamente mostrando que essas crenças alimentam o meu sistema imunológico. Eu quero compartilhar aqui, nesse momento, que escrever isso também traz um desconforto muito grande, e perceber tudo isso também. E escrever à mão essas crenças também foi bem ruim, porque eu me vi num dilema entre duas coisas muito importantes para mim, que eu quero muito, porém uma me atrapalha a conquistar a outra, porque minha mente as entende como antagônicas. E uma delas, ela entende que não é tão forte, né? O não negar da minha mãe é uma crença muito forte para ser quebrada pelo simples fato de eu querer ser mais paciente com os meus filhos. E não basta simplesmente exercitar a minha mente de que eu amo a minha mãe, honro e respeito intensamente a sua vida. Conscientemente eu me espelho nela sim, tenho orgulho da sua trajetória de vida, sei da sua luta, sei de tudo que ela fez e que ela ainda faz por mim. E racionalmente eu poderia pensar, basta eu trabalhar o meu olhar, dar um sentido diferente, coerente para tudo isso, que agora eu sei que existe. Mas não é assim que funciona, gente. Dessa forma, eu cairia no mesmo processo de acordar às 5 horas da manhã, porque seria um exercício árduo, até a minha mente entender que isso não é um risco mais, que eu posso ter tempo de qualidade, que eu não vou estar negando a minha mãe, sem seria árduo como foi árduo, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã. Sem querer fazer uma comparação, né? Aliás, não há nem como comparar, porque trata-se de coisas com graus de importância diferentes. Mas se é árduo, é maior o risco de eu falhar na minha tentativa de mudar. E toda vez que eu falho, toda vez que eu falhei, porque eu fiz isso várias vezes, eu já tentei várias vezes ser mais paciente com os meus filhos. E cada vez que eu falhei, eu experimentei uma frustração muito grande. Quando eu percebia que eu estava sendo impaciente de novo, que eu estava ali no piloto automático, sabe? E hoje eu percebo que nesse momento eu estava ali vivenciando esse círculo vicioso de tentativa e frustração, tentativa e frustração. Um dia talvez eu ia desistir de ser mais paciente, ou talvez já não faria mais sentido, porque meus filhos já poderiam ser adultos. Mas o bacana que essa ferramenta faz é que, apesar desse processo de conscientização ser um processo bem dolorido, ela também nos direciona para fazer algo que é possível de ser feito e que tem muita chance de dar certo, desde que você trilhe esse caminho de mudança de uma forma um pouco mais diferente, mais leve, mais amorosa, lembrando sempre de respeitar você. Você pode fazer um progresso enorme rumo ao seu objetivo da coluna 1, mas apenas se você considerar o fato de ter construído um sistema perfeito, inteligente, que pode ter sido construído assim, a gente não sabe quando foi, na infância, né? E que esse sistema também ele pode ter contribuído bastante para as conquistas que você teve na sua vida até então. Só que a situação agora é diferente. E o que te trouxe até aqui não te levará adiante. Esse é um título de um livro, né? Não me lembro bem o autor, mas você sabe por quê que é assim? Porque o que eu coloquei na coluna 1 é muito importante. E conhecer esse sistema de funcionamento meu já me trouxe uma certa sapituca, um certo desconforto, apenas pelo fato de eu ter tido ciência da sua existência. E é o que me dá gás para fazer algo a respeito. Então, o mapa nos sugere vivenciar, fazer alguns experimentos e perceber o que acontece. Vou tirar aqui agora do compartilhamento só um minuto. Ele diz para eu escolher um, e apenas um, desses pressupostos, dessas crenças que eu escrevi aí na coluna 4.
Mas não é escolher qualquer um, é escolher aquele que eu sinto que é mais tranquilo para eu bancar fazer uma experiência. E no meu caso, dentre todos esses aí, eu escolhi o que diz aí, ó. Se eu não priorizo tempo de qualidade com os meus filhos, eu não nego a minha mãe. Esse último aí que tá aí na apresentação. Vou voltar para mim aqui agora. É. Isso. E o experimento me convida para que durante um dia eu tenha alguns minutos de tempo de qualidade com as crianças. E que eu perceba se durante esse período eu senti que eu neguei a minha mãe. Lembrando aqui que com respeito ao seu limite, por exemplo, se a intenção é justamente favorecer você se certificar de que essa crença não é verdadeira, eu não posso de imediato aqui escolher que eu vou passar um dia inteiro com tempo de qualidade com as crianças. Porque se eu fizer isso, eu vou correr o risco de ativar o meu sistema imunológico de mudança. Então, respeite o seu limite, seja amorosa com você. E nesse aspecto, eu escolhi 10 minutos. Então, durante o banho, por exemplo, eu me propus a esquecer do que deve ser feito nesse momento e apenas deixar que esses 10 minutos fluíssem de acordo com o que os meus filhos iriam demandar. No primeiro momento, eu não imaginei em passar esse tempo com eles separado, mas quando eu decidi fazer isso, no dia que eu decidi fazer isso, a oportunidade foi com o Miguel, meu filho de 4 anos, hoje, né, que tem 4. E foi tão interessante porque os dois sempre tomam banho comigo, quase sempre. E nesse dia, a Sofia quis continuar na TV e tomar banho sozinha. Então, fui pro banho com o Miguel. E lá brincamos de Pandora. Não sei de onde vem a Pandora, mas sei que ela é malvada e eu deveria persegui-lo para poder dar o banho nele ali dentro do box. Foi bacana, foi bem bacana. E eu não senti que eu neguei a minha mãe. Aliás, nesse momento eu até lembrei dos banhos de faxina que ela me dava em mim e nas minhas irmãs aos sábados. Durante a semana a gente tomava banho sozinha, e no sábado era o dia da faxina, o dia de cortar a unha, de limpar o ouvido, então eu até resgatei essa memória, né, nesse dia. No outro dia, o Miguel dormiu antes do banho, porque tinha brincado demais naquele dia, e aí foi a vez de fazer a experiência com a Sofia, também na hora do banho, né? E a demanda que a Sofia trouxe foi diferente, ela veio me falar que queria fazer umas mechas rosa no cabelo, e conversamos tranquilamente sobre isso, e aqui eu percebi que sem querer eu exercitei também o ouvir com atenção, e também depois desse banho eu não senti que eu estava negando a minha mãe. Gente, foi muito bom perceber isso, assim. E também é bom saber, perceber que é um processo. Eu experimentei por 2 dias, depois estendi por mais 2 dias. Mudei a ocasião em que o tempo de qualidade acontecia. Num dia saí para comer pastel com o Miguel e não senti que eu neguei a minha mãe. E assim eu vivo vivenciando, experimentando a crença e no meu tempo a mudança vai acontecendo. Então, sem ter a intenção de que a mudança ocorra, sem ter o peso de que, nossa, eu preciso ser mais paciente, eu sigo com a experiência apenas com a intenção de vivenciar e observar e verificar se continuo validando que não estou negando minha mãe. E significa que eu não vivencio a paciência ainda? Não, ainda tem momentos que eu sou impaciente ainda, mas é um processo. Eu ainda estou no caminho, ainda estou numa espira, sabe? Não sei quantas espiras eu andei no meu processo espiral de mudança, de ser mais paciente, mas eu ainda estou nas espiras, eu ainda estou transitando por elas, né? E é um caminho, e como ser paciente é algo que realmente eu quero, quando eu sentir que já é ok para mim, eu já validei bem a questão do tempo de qualidade,
eu passo para a minha próxima crença. Então, eu escolho outra crença da coluna 4, que já consigo bancar, e sigo experimentando, vivenciando, sentindo e mudando. E é assim que o processo se faz, com respeito, com amorosidade. Porque em algum momento da minha história, eu sei que esse sistema me foi útil e ainda é útil. Eu sei que ele veio, eu criei como uma estratégia de autoproteção. E eu sei que naquele momento que eu o criei, ele fazia sentido. Como também eu sei racionalmente hoje, com o meu adulto, que não faz mais sentido, mas ele ainda está aqui instaurado, ativo e bem forte na minha mente. E no meu tempo, conforme eu vou experimentando, ele vai se desgastando, ele vai se enfraquecendo, perdendo força. E eu sigo caminhando rumo ao meu desejo de ser mais paciente com as crianças. Pode ser essa a causa de você não conseguir engatar, por exemplo, uma rotina de exercícios físicos ou não emagrecer, não se organizar com as suas tarefas do seu dia a dia. Nós sempre queremos mudar algo em nós e muitas vezes falhamos e entramos naquele julgamento interno de incompetência, de não sermos bons o suficientes. E conhecer essa teoria, essa forma de entendimento de como a gente funciona, fez muito sentido para mim. Espero que tenha feito sentido para você também e que você possa experimentar, vivenciar e observar o que acontece dentro de você. Uma amiga, por exemplo, não conseguia incluir na sua rotina os exercícios físicos. Mesmo com prescrições médicas, sempre se sabotava. E compreendeu no processo dela que o bicho que ela mantinha enclausurado ali dentro daquela caixinha de preocupações era o não querer mais uma coisa para gerenciar. O quanto nós, mães, não deixamos de fazer algo por nós com esse mesmo motivo, consciente mesmo. Deixamos de estudar, de fazer uma unha, uma massagem, justamente por não querer mais uma coisa para a gente gerenciar no nosso dia a dia, não é verdade? Essa amiga minha experimentou levar os filhos para natação e enquanto eles estavam na aula, ela caminhou na rua, deu voltas no quarteirão da escola. Fez isso de forma despretensiosa por um mês e percebeu que esse fato não era algo a mais que estava trazendo mais atropelos no dia a dia dela. Continuou experimentando por mais um tempo. Experimentou usar a academia dessa mesma escola durante esse tempo, mas ela sentiu que não conseguia bancar, porque fazer um plano de treino ali mensal, bancar o custo da musculação ainda era árduo para ela, percebe? Era um passo muito grande para ela. Então, como trouxe peso para o processo dela, ela seguiu experimentando as caminhadas e segue tranquilamente nesse processo, cada vez com um ritmo mais acelerado, evoluindo para correr, e tá tudo certo. E assim tá tudo certo. Vou olhar aqui se nós temos algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui, bem bacana. Ó, a Carla fez uma pergunta interessante aqui nos comentários. Eu tenho apenas um sistema de imunidade à mudança? O que vocês acham? Eu vejo esse sistema como ele sendo uma grande estratégia com várias funções. Por exemplo, o eu não quero negar a minha mãe pode estar me impedindo de fazer várias mudanças comportamentais que eu gostaria de fazer e que são atitudes diferentes da maneira como eu percebo que a minha mãe faria. Então, qualquer coisa que eu vá querer fazer que é diferente do jeito que a minha mãe faria, pode ser que, nesse caso, né, seja o mesmo sistema. Mas o acordar mais cedo, por exemplo, 5 horas da manhã, não foi. O meu bicho, nesse momento, não era o não negar a minha mãe, porque minha mãe não tem problema de acordar cedo, aliás, ela acorda cedo todos os dias. Então, ali era uma outra questão do acordar mais cedo, né? Se eu, por exemplo, passasse a ter uma prescrição médica de pressão alta e começasse a me sabotar para tomar os remédios, para não me sentir mais velha, né? Também seria uma crença
que também não bate com a questão do não negar minha mãe, porque minha mãe toma os remédios dela, ela não tem esse comportamento. Então, nesse caso, eu estaria usando a mesma estratégia, né, que é o sistema de imunidade, a mudança, que é o que nos diz que nós temos um objetivo consciente, forte, mas nós temos também um outro consciente, uma força oculta que nos impede dessa conquista, só que com variáveis diferentes. No primeiro exemplo, ser paciente e negar a minha mãe seriam as variáveis. Nesse último, tomar o remédio regularmente e me sentir mais velha seria um outro conjunto de variáveis. Então, cada desejo de mudança merece uma observação, um olhar para si mesmo, se conectar para sentir, para perceber desconfortos, o que te impede, para depois experimentar a mudança, na sua velocidade, no seu tempo e com muito carinho por você.